vimos que a envolvente, ela é truncada em um ponto, tá? E esse ponto onde ocorre o truncamento dela, dá início, então, aos pontos onde efetivamente vai ter o contato. A reta de ação é uma linha que tangencia o círculo de base, então ela é perpendicular ao raio de base da engrenagem 1 e também ela é perpendicular ao raio de base da engrenagem 2. Então, é só um segmento da reta de ação, a partir do truncamento das envolventes, há somente uma parte da reta de ação que é usada, então, para transmissão do movimento. Por quê? Porque nós devemos evitar o contato entre as envolventes na raiz da envolvente, tá? Porque lá o raio da envolvente é zero, praticamente zero, e isso faz com que as pressões de contato sejam muito grandes. Então, nós temos que evitar qualquer engrenamento nessa parte aqui, na raiz da envolvente. Por isso, então, que ela é limitada, então, pelo diâmetro externo, tá? E a partir desse truncamento é que surgem, então, os diâmetros externos da engrenagem, tá? Isso viu na aula passada. Então, vimos que para transmitir o movimento para ambos os lados, nós temos que ter um grupo de envolventes, e esse grupo de envolventes, então, né, ele acaba formando, então, o dente da engrenagem, tá? Ele, então, vai ter algumas propriedades, essa envolvente vai ter algumas propriedades, e nós, então, geramos um conjunto de envolventes, truncamos no diâmetro externo elas, tá? Damos uma profundidade ao dente para dar resistência ao dente, certo? E aí temos a engrenagem, incluindo todas as dimensões das engrenagens que nós vimos na aula passada. A altura da cabeça do dente, a altura do pé do dente, a altura do dente, diâmetro de cabeça, diâmetro primitivo, diâmetro de pé do dente, né? Essa é a terminologia que a norma usa, tá? E assim sucessivamente, tá? O módulo, então, é o elemento que normaliza as engrenagens, e ele vai ser igual, então, ao passo da engrenagem dividido por π, ou diâmetro por z, no sistema métrico. O passo da engrenagem, ele corresponde, né, à distância, né, sobre o diâmetro primitivo, entre este ponto aqui e esse ponto aqui. Esse arco formado aqui, né, ele corresponde, então, ao passo da engrenagem. Ele é igual à espessura do dente, certo? Que é essa partezinha onde tem o dente, mais o vão do dente, o E. O passo, então, é a espessura do dente mais o vão do dente. Essas duas variáveis são usadas, então, para representar o passo, tá? E quando nós usarmos, então, as equações matemáticas de engrenagens, quando as engrenagens forem normais, né? Para engrenagens normais, então, ó, normais, tá? A espessura do dente é igual ao vão do dente, tá? Os dois são iguais, tá? Só vai modificar isso quando forem engrenagens corrigidas, ok? Mas, então, também tem essa questão aí. O que mais? Isso a gente já tudo viu, estou revendo para nós darmos sequência ao conteúdo. Existem alguns módulos padronizados pela NBR 8088, preferencialmente utilizar na construção das nossas máquinas, né, as da classe 1, que são as que, a princípio, todo mundo, né, todas as empresas vão ter, ou há mais possibilidade que grande parte das empresas tenham este módulo aqui, tá? Módulo da classe 1. A DIN também estabelece os módulos, tá? Uma sequência maior de módulos, mas a gente preferencialmente acaba comprando as ferramentas, né, da classe 1 de módulos, né, de ferramentas. É claro, uma empresa que produz engrenagem, como a antiga Viser, nossa aqui, né, que nós tínhamos, ela deveria ter todos os módulos de ferramenta, e inclusive módulos não padronizados, né? Eu sei lá que eles tinham várias ferramentas, né, que eram ferramentas específicas que eles faziam engrenagens específicas, com módulos não padronizados, com os clientes que ela vendia as engrenagens, tá? Ok? Esse slide aqui
ele vai mostrar para vocês, já devem ter visto no Google Sala de Aula, então, esse vídeo aqui, ó, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. É um vídeo em inglês, tá? Foi o único vídeo que eu consegui, isso já faz um bom tempo atrás, eu consegui esse vídeo lá com o professor da UFSC, né? Isso foi em 1996 que eu consegui esse vídeo. Esse vídeo ele tinha conseguido daquelas fitas antigas desses projetores, ele transformou em VHF e eu transformei em digital aqui, e o som é bem ruim, tá? Pela transformação desses vídeos aí, tá? Mas esse vídeo aqui, pessoal, ele mostra como é o perfil envolvental à medida que o número de dentes aumenta. Então, aqui, ó, nós temos uma engrenagem aí com alguns dentes aqui, tá? E vejam que para essa engrenagem com esse número de dentes, aqui do lado vai aparecer o formato do perfil. Vou parando aqui à medida que vai passando aí, tá? Aqui, ó, nós temos então uma engrenagem, ó, vamos contar aqui que eu acho que cortou o vídeo aqui, ó, começando aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dentes. Então, vejam que para 12 dentes, tá? Para 12 dentes, o perfil da envolvente é bem destacado, é bem pronunciado, ele fala aí, né? Olha só, o dente tem um formato, né? Que a envolvente de círculo, assim, ele é bem pronunciado, bem abaulado, digamos assim, o formato do dente, tá? Um dente bem definido, tá? À medida que nós aumentamos o número de dentes, por exemplo, acho que aqui é 50 e poucos dentes ele fala, tá? Então, ó, 60 e poucos dentes. Para 60 e poucos dentes, aí não me lembro quanto que ele falou aí, 63, eu acho que foi, 63 dentes. Veja que para o mesmo módulo da engrenagem, o dente ficou um pouquinho diferente, ó. Olha aqui o formato do dente para 63 dentes, tá? Ele está tendendo a ficar cada vez mais reto, ó, menos pronunciado a curvatura do dente, tá? Aqui, mais ou menos, então, ó, 63 dentes, tá? E à medida que eu vou aumentando o número de dentes da engrenagem, tá? O perfil envolvental dela, o formato do dente também vai se alterando, tá? Então, aqui agora tem o próximo aqui, ó, para, acho que é 300 e poucos dentes. Para 300 e poucos dentes, 330 dentes, se não estou enganado, vejam que praticamente o formato, a engrenagem para o mesmo módulo, cada vez ela fica maior, cada vez a engrenagem tende a ficar como no formato de uma cremalheira, né? Ó, cada vez ela está ficando com o formato de uma cremalheira. Quanto mais dentes ela tiver, mais retinho vai ser essa linha aqui, ó. Tá? Aqui ainda existe uma inclinação, existe um raio, mas à medida que o número de dentes Z ele vai aumentando, tendendo para o infinito, tá? Isso aqui vai ficar uma linha reta, vai ficar uma cremalheira, tá? E olhem que para a cremalheira, então, que é aqui, ó, olhem como é que ficou o formato do perfil do dente. Praticamente ainda tem uma certa curvatura, por causa que são 330 dentes, mais ou menos, ó, 303, acho que é uma coisa assim, né? 300 e poucos dentes, 303 ou 330, tá? Vejam que para esse número de dentes, tá? O formato da envolvente praticamente passa a ser uma linha quase reta. E se eu usar efetivamente uma cremalheira, né? Uma engrenagem cremalheira, quando eu tenho uma cremalheira, a cremalheira ela tem uma característica que o raio primitivo dela tende ao infinito. Ele tende ao infinito. Aqui eu tenho o raio primitivo. Ó. Quando eu tenho poucos dentes,
eu tenho um raio primitivo, um raio, né? Eu tenho um raio. Agora, quando o número de dentes aumenta, que a tendência é o número de dentes infinito, a cremalheira é uma engrenagem que tem infinitos dentes, tá? Z é infinito, tá? Para eu usar o pedacinho dela só, né? Só uma partezinha dela, ela tem infinitos dentes. Então, ela tem também um raio primitivo tendendo ao infinito. E aí, à medida que eu estou trabalhando com uma cremalheira, esse perfil, então, né, o perfil da cremalheira, ele efetivamente fica uma linha reta, tá? Vai ficar exatamente uma linha reta, tá? Tendo, né, exatamente aqui o mesmo, tendo o formato de uma envolvente. Quando o círculo de base também tende ao infinito, a envolvente fica uma linha reta, ela fica como se fosse um trapézio, né? Um trapézio, uma linha reta, que é essa figura aqui, ó. Então, vejam que, apesar de usar o mesmo módulo, padronizar o módulo, tá? À medida que o número de dentes aumenta, tá? O formato do dente se altera, tá? Vejam que aqui, ó, essa engrenagem com 12 dentes, que foi a primeira, inclusive ela tem aqui embaixo, na raiz do dente, um formato mais diferente, né, ó, das outras. Tudo isso se altera, né, em função da fabricação, tá? Ok? Mas então, assim, ó, o que eu quero dizer assim, para vocês aqui, quanto menos dentes, mais pronunciado é o formato do dente, né? Mais curvo é o formato do dente, a envolvente é mais curva, e à medida que vai tendendo ao infinito o número de dentes, como uma cremalheira, tá? O dente, a envolvente vai ficar uma linha reta, né? Então, numa cremalheira, a envolvente é uma linha reta, tá? Então, é o que eu queria passar para vocês, então, nesse slide aí, tá? Então, é interessante esse slide por causa desse fator aí, tá? Então, vimos que o diametral pitch é uma relação entre D e o diâmetro primitivo em polegadas, tá? Ele se relaciona como módulo a partir dessa expressão aqui, tá? Não existe relação exata do diametral pitch para o módulo, devido a esses 50, devido ao dedão do reizinho lá, da polegada dele ser 25,4 milímetros, né? Esse 0,4 aqui, ó, não deixa ter nenhuma relação exata entre o módulo e o diametral pitch, tá? Se fosse só o 25, teria, mas pelo 25,4, a gente acaba não conseguindo uma relação exata entre o módulo inglês com o módulo nacional. Então, a nacionalização de engrenagens, ela vai dar alguma coisa parecida, mas nunca igual, tá? Então, vai ter esses problemas aí, tá? Então, a relação, a respectiva correspondência, que nunca dá exato, tá? Nunca dá exato, tá? Aqui deu, né? Não, nunca vai dar exato, aqui não tem nenhuma situação exata, tá? E aqui, então, as relações geométricas das engrenagens que a gente acabou já, então, trabalhando no exercício 1, tá? Então, vejam que aqui é dado uma série de formas, o diametral pitch, a espessura, o vão do dente, a altura da cabeça, total do dente, a altura da cabeça, a altura do pé do dente, o passo, certo? Raio externo, raio primitivo lá em cima, raio de base, tá? E outras relações, né? Raio do pé do dente, tá? A espessura do dente na cabeça, a espessura do dente sobre o diâmetro primitivo, a relação da espessura para qualquer ponto que a gente fez na aula passada, e assim vai, vários elementos, grau de recobrimento que a gente vai ver agora, tá? E também, né, a folga do dente, que não está aqui, que vamos ver agora, tá? Então, quando a gente usa, por exemplo, essa fórmula da distância entre centros, onde é que está a distância entre centros aqui? Nem está aqui também, né? As engrenagens possuem uma distância entre centros, que é módulo, que multiplica Z1 mais Z2 sobre 2. Quando a gente projeta a engrenagem e calcula este A, distância entre centros de projeto, a gente vai chamar ela sempre de distância, tá? Distância entre centros de projeto.
Se a gente calcula essa distância entre centro de projetos e usa ela lá na hora de montar a engrenagem, a gente acaba usando a montagem dos dois dentes sobre a distância entre centros de projeto, em relação ao A, né? A gente faz a furação dos eixos exatamente nessa dimensão calculada aqui para o A, distância de centro de projeto. Quando nós montarmos os dentes das engrenagens lá na engrenagem, lá no sistema, tá? Então aqui vai ter um dente, vai ter a espessura do outro dente, assim por diante, né? Nesse caso, se nós fizermos as engrenagens trabalharem nessa distância entre centros, quando nós montarmos as engrenagens, quando elas forem se acasalar uma na outra, isso significa, pessoal, que não vai existir nenhuma folga entre os dentes, tá? A espessura de um dente, né, vai ser igual ao vão do outro, e a folga entre os dentes é nula. Então, sempre que nós se a engrenagem for bem fabricada, né, tiver um controle de fabricação excelente, bom, tá? Quando nós montar esse conjunto de engrenagens nesta distância entre centros aqui, ó, praticamente não existe folga entre os dentes, tá? Então, a espessura, ó, essa espessura deste dente aqui, ó, vamos imaginar aqui, ó, a espessura sobre o primitivo desse dente vai se comportar exatamente no vão do dente dele. As dimensões são iguais, tá? E esse dente de baixo aqui, ó, vai ter a mesma espessura que vai se acasalar no dente motor. E aí não há folga entre dentes. Então, se a gente tiver um processo de fabricação e fizer as engrenagens trabalharem nessa distância entre centros, nós vamos ter um problema depois. Por quê? Porque, na realidade, a gente vai fabricar as engrenagens numa temperatura ambiente, né? Lá com a lubrificação, a temperatura do processo está em torno de 30 a 40 graus Celsius, mais ou menos, a fabricação, a dimensão da bolachinha que está sendo usinada. E depois, quando ela for operar, por exemplo, uma temperatura de 80 graus, se os materiais das engrenagens forem diferentes, um dente vai se dilatar mais que o vão da outra e vai ocorrer uma interferência de funcionamento. Elas vão engripar ali, vai dar um problema, né? Não tem espaço uma para a outra, tá? O vão de um dente não é igual à espessura do outro e vai dar um engripamento ali na hora de funcionar, não vai dar uma enroscada no sistema aí, tá? Então, na prática, a gente tem que dar uma certa folga entre os dentes, tá? Para poder comportar a dilatação térmica e também para comportar a espessura da película de óleo, tá? Eu vou colocar uma película de óleo aqui no meio. Essa película de óleo tem espessura da ordem aí de centésimos de milímetro, né? Mas eu vou ter que fornecer esse espaço para a película de óleo se formar ali no meio. E aí, então, eu não posso exatamente operar nessa distância entre centros aqui, ó, porque senão pode acontecer problema, né, se a engrenagem estiver perfeita. É claro, as engrenagens têm folga, erros de fabricação, que talvez isso seja minimizado, né? Mas se elas forem perfeitas, vai ter esse problema. Então, o que nós vamos tratar hoje vai ser, agora, a gente vai começar a tratar um pouquinho sobre esse item aqui, ó, tá? Sobre essa folga que nós precisamos no dente. Folga, tá? Como é que eu posso para alterar a folga? E tenho em mente sempre essa fórmula, a distância entre centros de projeto, tá? Como é que vai acontecer? Então, a espessura do dente a gente já viu, né, na aula passada, tá? Então, a folga, pode falar. Não sei se alguém ficou muito bem. Professor, em relação à espessura do dente, ali eu fiquei com uma dúvida da aula passada, que não sei se de repente está nesse slide. Está nesse slide aí. Pode falar. Ali, ó, o envolvente de alfa ali é tabelado. Esse alfa, como nós estamos usando o alfa
igual a 20 graus, sempre, né? Então, essa envolvente aqui, mais ou menos, vai ser igual. A alfa igual a 0,01409, né? Já tem calculado. Tá. Isso. Tá. O professor também passou para nós uma tabela que tem para vários graus, né? E para 20 graus até é 20 valor. graus. Isso. Isso. Agora, aquela envolvente de alfa médio, da onde que ela saiu? Porque isso aqui é uma relação de triângulos aqui embaixo. Isso aqui é tudo uma relação de triângulos aqui, ó. Na realidade, ó, essa distância aqui, ó, entre este ponto aqui, essa envolvente de alfa médio, não é alfa médio, é alfa M, né? É o ponto que eu quero calcular a espessura, né? Então, na realidade, essa envolvente de alfa M, que está colocada onde? Aqui, ó, é a envolvente onde eu quero calcular a espessura do dente. Então, ela está aqui, ó. Desculpe, aqui, o que eu tracei em vermelho aqui é a envolvente do diâmetro primitivo, e a envolvente de alfa M, essa envolvente está associada com esse ângulo aqui, ó. Tudo isso aí formam ângulos, tá, Marcos, ó. Então, essa que eu estou destacando aqui, ó, está ligada com o SM, a espessura que eu quero calcular. Então, essa envolvente de alfa M, na verdade, é uma diferença entre triângulos, ó. Aqui acabam formando triângulos, ó, entre todos esses pontos aqui, ó. E aparece esse alfa M. Esse alfa M é a envolvente sobre o ângulo de pressão alfa M. Então, aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Não sei se você entendeu. Ela deixa eu apagar tudo isso aí de novo. Ela é a função envolvente que é determinada a partir da relação desses triângulos aqui que formam, tá? Tudo relação de triângulos, tá? Então, eu preciso calcular inicialmente qual é o alfa M, tá? Para fazer isso, eu preciso calcular o alfa M, tá? Esse alfa M aqui, ó. E esse alfa M, ele é calculado por essa relação aqui, ó. Então, Rm vezes cosseno de alfa M é igual ao raio primitivo vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Então, esse alfa M que está aqui, ó, alfa M, cosseno de alfa M, esse aqui, ele é igual, né, ao R vezes cosseno de alfa, dividido por Rm. Então, aqui que você determina o alfa M. Cosseno desse alfa M aqui, ó. Então, o alfa M vai ser igual a arco, né, cosseno de R vezes cosseno de alfa sobre Rm. Então, aqui você tira o alfa M. Com esse alfa M, você calcula agora a função envolvente de alfa M. A função envolvente de alfa M é a tangente de alfa M mais, acho que é mais alfa M em radianos. Tá? Então, a envolvente de alfa M sai dessa expressão aqui, ó. E essa expressão que está colocada aqui depende da relação de triângulos que tem nessa figurinha aqui. Tá? Então, aí você calcula o alfa M. Tá? Então, se o alfa M aqui, por esse cálculo aqui, der 30 graus, você entra com tangente de 30 graus, mais 30 graus vezes π sobre 180, tá? E dá, então, a envolvente de alfa M. Aqui, na realidade, é negativo, tá? Aqui é negativo, menos. Ou é mais? É negativo, acho que é. Tá? Então, você entra com é aí que sai o alfa M, tá? Ok? Mas sai de uma relação de triângulos dessa figurinha aqui. Entendi. Porque no exercício que o professor passou, aquele valor sai pronto, ali daí eu não estava achando aonde que saiu aquilo. Né? E qual exercício que é? É aquele que o professor resolveu, é do espessura do dente da engrenagem. Sim, mas tu lembra de qual que é o item na cabeça do dente, onde as duas se encontram? Eu não me lembro. É o item G, espessura do dente sobre o diâmetro qualquer M. Tá, então é isso aí, então. Ele sai daqui, então, tá? Bom,
Então, pessoal, a espessura do dente, tá? A gente vai usar sempre essa expressão, a para calcular o raio RM, e também a espessura do dente sobre o primitivo. Essas relações aqui permitem calcular a espessura em qualquer ponto do dente, tá? Ela é usada, então, para fazer o controle dimensional, tá? Puxa, eu ia no passado comprar esse paquímetro para mim. Para vocês terem uma ideia, na China, esse paquímetro, ano passado, ele custava R$130. Talvez a qualidade não seja muito grande, né? E custava R$130 mais uns R$30 de transporte. Hoje, puxa, isso aqui explodiu, dá para 200 e poucos reais esse ano. 200 e quase R$300, né? E agora ficou inviável comprar o paquímetro do eu ia comprar um para mim, tá? Mas acabei não comprando no passado e esse ano explodiu os preços e tudo, tá? Parece, mas tudo quase duplicou de preço, menos o salário da gente, né? Que só reduziu, né? Tá? Bom, só para você ter uma ideia, na China hoje custa uns R$300 esse paquímetro aqui, ó, tá? E a de procedência boa também, não é muito ruim não, tá? Bom, vamos então agora para a folga entre os dentes, tá? Então esse item vocês não fizeram ainda aí, tá? Então, gente, é o seguinte, ó. Aqui está mostrando essa figurinha dessa engrenagem andando, tá? E dá para verificar o seguinte, ó. Quando a gente faz as engrenagens, então, operarem, trabalharem, então, na distância entre centros de projeto, tá? Na distância entre centros de projeto, praticamente, quando elas trabalham nessa distância aqui, que é o A, distância entre centros de projeto, praticamente não existe folga entre os dentes, tá? Como está mostrado aqui, ó. Quando uma engrenagem encaixa na outra, ela preenche perfeitamente o vão da outra. Então, esse vão que está vindo aqui, ó, ele é preenchido exatamente pelo tamanho do dente da outra. Não há folga nenhuma, tá? Quando a gente opera nessa distância entre centros aqui, ó. Então, vocês já podem ter visto que a gente não pode exatamente operar nessa distância entre centros aqui. A gente precisa dar uma folguinha no sistema, tá? Se a gente olhar lá ampliar os dentes, a gente tem essa figurinha lateral aqui, onde nós temos o dente da vermelha, o dente da azul, existe a reta de ação aqui colocada no sentido diferente que da anterior, tá? E vocês vejam, então, que praticamente aqui está, num caso, já um dente um pouco já manobrado em relação à folga zero, né? Mas praticamente a gente não tem folga nenhuma nessa região aqui, ó. E aí vem o seguinte, eu posso, nesse caso nosso aqui, ó, alterar a posição de distância entre centros das engrenagens, eu posso provocar um certo ΔA aqui no sistema, um ΔA, uma variação do centro, e quando eu fizer essa variação de centro, se aqui antes o A era 150, eu posso jogar o A para 150,5, 150,5, e essa variação de 0,5 vai provocar uma folga no dente, tá? Quando eu fizer essa variação aí, vai ocorrer uma folga entre os dentes, tá? Porque, na verdade, eu preciso de uma folga. Então, eu vou conseguir essa folga fazendo da distância entre centros de projeto, promovendo uma certa variação desse centro. Sempre para fora, né? Eu nunca posso colocar para dentro, porque daí um dente penetra no espaço da outra, pior ainda, tá? E se eu fizer essa variação de distância entre centros, eu vou acabar gerando uma folga. Ó, dá para ver aqui agora na reta de ação que ocorreu uma folga quando eu afastei uma engrenagem em relação à outra, tá? Ocorreu uma folga. Essa folga, geralmente, que nós precisamos de uma engrenagem de precisão, ela é na faixa de décimos de milímetro, tá? Décimos de milímetro. Então, 0,1 milímetro, 0,15 milímetros, tá? É nessa ordem aí, tá? E aí vem a pergunta,
como é que eu vou fazer isso? Né? Se eu quero ter uma folga, como é que eu vou fazer isso? Então, essa folga, pessoal, ela pode ser medida sobre a reta de ação. Ó. Então, essa distância que eu tenho entre um dente e outro é o que a gente chama de folga de jogo, né? Jogo. O jogo é a folga, né? Então, o J aqui, tá? Ele vem de jogo, folga, tá? E eu preciso entender como é que é o mecanismo de geração dessa folga quando eu faço a avaliação da distância entre centros. Então, aqui está o jogo J da folga sobre a reta de ação e mais ou menos aqui, ó, estaria passando, né, o diâmetro primitivo. Ó, mais ou menos aqui está passando o diâmetro primitivo da engrenagem, para mostrar um pouquinho sobre esse jogo. Tá? Então, se nós pegarmos esse círculo aqui, ó, e ampliarmos bastante ele, tá? Aquele círculo ele vai ficar, o diâmetro primitivo, eu vou pegar somente essa partezinha aqui do diâmetro primitivo, ó, somente essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Azul, tá? Então, essa partezinha aqui, se eu ampliar bastante ela, o diâmetro primitivo quase fica uma reta, ó. Então, isso aqui é o diâmetro primitivo, ó. Ele quase se aproxima de uma reta, quanto mais eu amplio ele, mais aquele pontinho fica uma reta, tá? Quando eu vou ampliando ele. E aí, então, dá para ver que existem 3 folgas que que acontecem na engrenagem, tá? Então, existe essa folga C, que é uma folga que é medida sobre a distância entre centros. Existe essa folga J1, que é medida, é normal ao dente, não é? Ela está perpendicular, então, ó, à superfície do dente, e ela é medida sobre a reta de ação, né? Essa aqui é a reta de ação. E ainda eu tenho um componente, se eu pegar esse J1, eu poderia calcular a partir dele e do ângulo de pressão alfa, nós poderíamos calcular o J2, que é a folga circular. Essa folga medida sobre o diâmetro primitivo, que parece uma linha reta, né? Essa folga parece uma linha reta. Então, aparecem esses 3 componentes da folga. Esse C, então, é medida sobre a linha, é medido sobre a linha entre centros, J1 sobre a reta de ação e J2 sobre a circunferência primitiva. Ok? Então, isso vai acontecer. Se nós tivermos já um erro de fabricação entre uma e outra, tá? Automaticamente, quando nós colocarmos essas 2 engrenagens sendo fabricadas, se houve um erro durante a fabricação das engrenagens, quando elas operarem na distância entre centros de projeto, se as 2 têm espessuras diferentes, né, das que deveriam ter, exatas, né, já vai ter essa folga entre elas. O erro de fabricação já vai induzir uma folga sobre o círculo, sobre a linha entre centros, sobre a normal e sobre o círculo primitivo, tá? Ok? Se elas fossem de ótima qualidade, tudo isso aí seria zero. Um perfil estaria encostado no outro perfil. Zero de folga, tá? Mas existe erro de fabricação, e esse erro de fabricação já induz, né, folgas iniciais no sistema, tá? Lembrando que num dente, né, a folga sobre o diâmetro primitivo, essa folga sobre o primitivo, J2, ó, ela é igual ao vão da engrenagem 2 menos a espessura da engrenagem 1, tá? Então, mais ou menos é isso aqui, ó. Eu tenho aqui isso aqui é uma engrenagem, a engrenagem 2. Então, aqui, ó, sobre o primitivo, aqui nós temos o vão da 2. Esse aqui é o E da 2. É o E2. E a engrenagem 1 tem uma espessura. A engrenagem 1, que vai engrenar nesse vão, né, ela tem uma espessura, que é isso aqui, ó, essa é a espessura S1.
Então, a folga entre os dentes, que vai ser esse elemento aqui, essa folga, ela é igual ao vão da engrenagem 2 menos a espessura do dente da engrenagem 1, ou vice-versa, tá? Conforme for o caso. Tá? Então, existe essa relação entre os dentes. Bom, agora vamos imaginar, isso aqui então é uma que já existe devido ao erro de fabricação, e se então eu resolver dar mais uma folga, dar mais um ΔA então, ó, da posição inicial, eu afastei mais um pouquinho as engrenagens, ó. Eu afastei elas de um valor, gostei desse aqui, ó, de um valor ΔA. Quando eu afastei as engrenagens desse valor ΔA, vejam que ocorreu uma variação ΔJ1 e uma variação ΔJ2. Tá? Então, tudo isso aqui o C poderia ser 0, né? E eu der um ΔA. Mas aqui eu tinha já um erro de fabricação e dei mais um ΔA. Então, quando eu gerar um ΔA, vai ocorrer na engrenagem um ΔJ1 sobre a reta de ação e um ΔJ2 sobre a circunferência permitida. E o que acontece? Se nós olharmos tudo isso aí, vejam que existem triângulos retângulos de novo. Tá? Deixa eu mudar aqui para canetinha. Então, aqui, ó, aqui, só olhando aqui de baixo, ó, aqui existe um triângulo retângulo, ó, aqui tem um triângulo retângulo, então, aqui tem outro triângulo retângulo, né? E quando eu fizer o ΔA, o triângulo vai aumentar, ó, vai passar para cá, para cima, e vai ter um outro triângulo retângulo de igual ângulo, né? E assim por diante. Então, nós podemos fazer uma relação de triângulos aqui, ó, tá? E sabemos que quando eu promover um ΔA, né, se eu fizer uma relação C sobre ΔA, essa relação é a mesma que D sobre ΔJ1 e a relação é a mesma E sobre ΔJ2. Com isso, nós tiramos aqui que o D é o C seno de alfa, o E é C tangente de alfa, e essa variação ΔJ está ligada também a isso aqui, ó, tá? Quando eu promovo uma distância entre centros, uma variação da distância entre centros ΔA, vai ocorrer na engrenagem um ΔJ1, que vai ser proporcional, então, ao seno. Tá? Então, essa dimensão que vai ocorrer aqui, o ΔJ1, ela vai ser proporcional ao seno de alfa. ΔA vezes seno de alfa, que formou um triângulo retângulo aqui, uma relação entre triângulos. E o ΔJ2 é igual ao ΔA vezes tangente de alfa. Tá? Ok? Então, essas duas fórmulas aqui, ó, elas vão permitir que a gente calcule a variação que ocorre entre ΔJ1 ou ΔJ2 relacionada com o ΔA. Eu poderia também reescrever elas assim, ó. Qual é o ΔA que existe quando eu preciso de uma folga ΔJ1, né? Então, a relação vai dar isso aqui, ó. O ΔA igual a ΔJ1 sobre seno de alfa. Ou o ΔA, pela segunda expressão, é o ΔJ2, a variação ou a folga que eu preciso sobre o J2 sobre tangente de alfa. Então, a partir dessa relação, surgem, então, essas expressões, relações de triângulos retângulos. Tá? Surge essa relação que vai ser importante, então, para a gente utilizar em cálculos de folga. Bom, o que é o ΔJ1 e o ΔJ2? Eu tenho lá uma engrenagem, um conjunto de engrenagens. Se eu pegar o calibrador de lâminas e colocar entre os dentes, essa aqui é a lâmina do calibrador. Se eu pegar e for colocando a lâmina do calibrador entre os dentes da engrenagem,
o que eu estou medindo é medindo a folga, essa aqui, ó. Essa folga aqui representa o ΔJ1 ou o J1, né? Tanto faz, jogo 1, ΔJ1, tá? Então, eu estou medindo essa folga aqui, ó, tá? Então, sempre o calibrador de lâminas, quando a gente vai usar o calibrador de lâminas, a gente está medindo sempre isso aqui. Então, a gente pode medir o ΔJ1, o J1. É só colocar um calibrador de lâminas e ir medindo, tá? Então, se eu sei o ΔJ1, eu posso, então, calcular qual é o ΔA, tá? que ela possui. Tá? Ou então, calcular o ΔJ1. Ou eu meço inicialmente esse J1, depois dou uma distância entre centros, numa nova situação, né? E posso calcular qual foi a variação que teve do ΔA. Enfim, tá? Então, sempre que eu medir a folga, o jogo, com o canivete de lâminas, ou lâmina de calibradora, nós sempre estamos medindo o J1. Tá? E aí, então, vem uma aplicação. Tá? Como é que eu calculo esse J1 quando, se eu preciso de uma certa folga, J1 ou J2, tá? Como é que eu calculo isso? Por exemplo, também, ó, se eu preciso de uma folga para uma espessura de óleo, essa folga tem que ser o J1. Se eu preciso de uma folga para dilatação térmica, o que eu preciso é dessa folga entre os dentes, então também é o J1. Tá? Então, a maior parte das vezes, essa variável é o que eu preciso ter uma folga de 0,1 milímetros para compensar a dilatação, eu entro com o J1, né, e calculo qual deve ser a variação, ou ΔJ1, eu entro com o ΔJ1, com a folga que eu preciso, e vou calcular qual que é o delta que eu preciso na engrenagem. E aí eu faço o projeto, então, para que a engrenagem opere com esse ΔA, somando esse ΔA, né, e não com a linha. Então, a distância entre centros vai ser igual vai ser o A de projeto mais o ΔA que eu preciso de variação. E aí, então, aparece aqui o termo AW, que é o A de work, que é a distância entre centros de funcionamento. Tá? Então, o AW, ou de trabalho, né, vai ser, então, a distância entre centros de funcionamento. Tá? Para nós entendermos melhor isso, vamos fazer um exercício com um enunciado e vocês vão ver, então, como isso acontece. Tá? Deixa eu dar uma paradinha aqui. Tá? É um exemplo, então. Nós temos um conjunto de engrenagens. Essa engrenagem, pessoal, ela possui módulo 4 milímetros, o ângulo de pressão padronizado 20 graus. Para esses 20 graus, já coloquei aqui a envolvente, né? Essa envolvente, então, sempre é calculada pelaquela forma, né? E o conjunto tem, a engrenagem motora tem 17 dentes e a engrenagem movida tem 45 dentes. É assim, ó. Eu quero saber qual a distância entre centros de funcionamento. Distância entre centros de funcionamento, isso aqui, ó, é o AW. Qual é essa distância entre centros de funcionamento? Quando eu preciso de uma folga sobre o diâmetro primitivo de 0,14 milímetros. Então, eu preciso de um ΔJ2 sobre o círculo de 0,14. Geralmente, a gente precisa no diâmetro, o J1, né? Mas se eu preciso de uma folga lá entre os dentes de 0,14, imaginando que a engrenagem está bem construída, qual deve ser a distância entre centros que eu devo prever na montagem das engrenagens? Quando eu fizer a furação para colocar o eixo da motor e da movida,
qual deve ser essa distância entre centros que eu devo fazer na furação. Tá? Bom, em primeiro lugar, para resolver o problema, nós precisamos calcular a distância entre centros de projeto, que é o A. Então, a minha distância entre centros de projeto é essa aqui, ó. Vou colocar aqui como exemplo. Esse é o A, certo? Então, o A é o dado pelas forças. Eu preciso calcular qual é esse ΔA que nós vamos ter aqui, ó. Se eu somar o A mais o ΔA, eu tenho a distância entre centros de funcionamento, que devem estar sendo colocadas as engrenagens. Então, por algum motivo, película de óleo, dilatação, por algum motivo, eu preciso desse ΔJ2 de 0,14. Vamos, então, fazer esse cálculo do ΔA. Tá? Então, para fazer o problema, sempre nós temos que, aqui, calcular a relação de transmissão entre Z2 sobre Z1, ou N1 sobre N2, D2 sobre D1, 45 e 17 dentes, nós calculamos a relação de transmissão. Aí, talvez lá na frente eu ocupe alguma coisa lá para frente. Distância entre centros de projeto, o item B. Tá? A distância entre centros de projeto sempre é a fórmula, essa aqui. Tá? Sempre essa fórmula aqui nos dá a distância entre centros de projeto. Se eu multiplicar, então, 4, que multiplica 17 mais 45 dentes, sobre 2, essa distância entre centros vai dar 124 milímetros. 124. Então, eu sei aqui, ó, que essa distância é 124 milímetros. Agora, assim, qual é o ΔA que eu tenho que dar nesse conjunto para que gere uma folga ΔJ2 de 0,14? Aí vem os cálculos seguintes, então, pela frente. Tá? Então, o item C, ele permite ali calcular o ΔA a partir do ΔJ2. No nosso caso, como a variação J2 foi de 0,14, eu preciso de 0,14 de J2. A fórmula que vai ser usada aqui é essa aqui, ó. ΔA igual a 0,14 milímetros dividido por tangente de 20 graus. E aí, então, fazendo esse cálculo aqui, ó, resulta neste ΔA aqui, ó, 0,38. Então, para mim ter uma folga de 0,14, para colocar uma película de óleo ou prever uma dilatação do dente, tá, eu preciso de uma variação de distância entre centros de 0,38, quase 0,4 milímetros. Tá? Então, se antes a engrenagem, trabalhava em uma distância entre centros A de 124, quando nós vamos fazer o projeto da engrenagem para montar ela lá, eu vou prever que a minha distância entre centros seja essa aqui, o AW. Então, eu vou aumentar de 0 o ΔA aqui, então, nós vamos aumentar de ΔA de 0,38 a nossa distância entre centros. Então, o AW, que vai ser previsto no projeto, deve ser 124,38 milímetros, e não 124. Pode falar. Uma dúvida, assim, esse fator de afastamento, ele é tabelado para... Viu? Depende de uma série de fatores. Por exemplo, tu tem 2 dentes de engrenagem, e aqui está uma e aqui está a outra. Depende de vários fatores. Tá? O que o senhor está falando de 0,14, por exemplo, mas depende muito o material, vai depender o tipo de óleo que você vai utilizar, o ambiente que ele vai estar sendo utilizado, essa engrenagem. Sim. Vamos supor aqui, então, ó, eu fabriquei as engrenagens em 30 graus Celsius. Essa aqui é aço, ou vamos colocar o contrário. Essa aqui é alumínio, e essa aqui é aço. Tá? Os fatores de dilatação térmica do aço, do alumínio, é 1,
e a dilatação térmica do aço é outra, bem diferentes. Então, eu construí as duas como 4. Fabriquei elas em 30 graus. Só que agora, essas duas, esse conjunto, só para destacar, tá? Esse conjunto vai operar numa distância, numa temperatura de 150 graus Celsius. Só para todos os extremos aqui, ó. Houve uma variação de temperatura aqui de 120 graus Celsius, tá? Entre a fabricação e o funcionamento delas. Só você ver de onde sai o 0,14, tá? Então, o que acontece? Como a dilatação térmica dos dois materiais é diferente, quando chegar na temperatura de 150 graus, esse espaçozinho aqui vai se dilatar, essa engrenagem se dilata um pouco, tá? Mas a engrenagem de alumínio vai se dilatar mais. A engrenagem de alumínio, vamos colocar aqui vermelho, ela, em função do seu coeficiente de beta é maior, ela vai se dilatar mais. Ela vai se dilatar mais do que a engrenagem de aço. Então, o que acontece? Eu calculo a dilatação do alumínio e do aço. Quando a engrenagem de aço aumentar a temperatura, o vão vai aumentar, né? Ela vai se dilatar toda para fora, tudo aumenta. O vão aumenta a espessura do dente e assim por diante, tá? Mas aí, então, eu verifico quanto que aumentou a de alumínio e quanto que o vão do aço aumentou. Faço a diferença entre os dois, né? A diferença entre as duas dilatações, da dilatação do alumínio menos a dilatação do aço, tá? E aí eu calculo o tal do ΔJ, que possivelmente vai ser o ΔJ1. E a partir daí, então, eu calculo qual deve ser o ΔA, que elas têm que ser, qual deve ser o valor que ela tem que ser jogada para fora uma da outra, para compensar essa variação da temperatura. Então, por trás disso, vai ter uma série de outros cálculos, tá? Então, principalmente o delta, por exemplo, aqui pela temperatura. Agora, se eu, por exemplo, a temperatura de usinagem é a mesma temperatura de funcionamento. Então, né, no projeto da engrenagem, em função do óleo que eu estou usando, eu identifico pelo óleo que eu estou usando que eu preciso, para poder trabalhar bem, de uma folga aqui. Eu preciso de uma folga para colocar uma película de óleo de 0,10 milímetros. Essa é a película de óleo que eu preciso. Então, vem um cálculo adicional aí. Qual que é a película de óleo? Em função da viscosidade, né, em função da temperatura de funcionamento, né, é graxa, óleo, é óleo. Em função desses parâmetros, eu tenho qual é a espessura da película. E a partir dela, então, dessa espessura que vai aqui no meio, então, aqui eu vou ter uma espessura de película, que vai aqui no meio, a película está aqui no meio. A partir dessa espessura, eu tenho, então, o ΔJ1. A partir do ΔJ1, qual é a variação que eu tenho que dar na distância entre centros? Esses valores de ΔA, por exemplo, então, né, ΔJ2 ou ΔJ1, eles dependem de outros problemas. Por exemplo, da dilatação térmica, ou então da espessura película, ou das duas juntas. Tá? Então, isso é um outro cálculo adicional que vem só para fornecer essa informação do ΔJ2. Tá? Vem de outros lugares. Tá? Dilatação térmica, espessura de película e assim por diante. Tá? Então, tem que observar então, isso aí. Tá? Esse é o critério. Então, aí surge esses valores aí. A gente está imaginando já um ΔJ, nós estamos praticando aqui somente o cálculo da engrenagem, mas de repente vem a lubrificação, que é outro item, né, vai definir
essa espessura ΔJ2 ou ΔJ1. E aí... Opa, desculpem. Aí o coronavírus aí? Resfriado aqui. Tá, pessoal? Só um minutinho. Sem problema. Passar um álcool nas mãos aí, né? Bom, gente, então esse é o nosso parâmetro aí, então, tá? Ok? Bom, então calculado, pessoal, o delta A, é só somar ele com a distância entre centros de projeto e ter a nova distância entre centros, então, apaguei tudo, né? A nova distância entre centros de funcionamento, tá? Então, né, temos aí, fiz uma cagadinha aqui, mas tudo bem, né? A nova distância entre de funcionamento, ok? Apagar todas as tintas do slides, né? Apaguei esse ali, tá? Bom, calculamos então o AW, tá? Que é esse valor aqui. Bom, à medida que eu vou afastando o AW, tem um problema. Eu não posso afastar isso aqui muito. Por exemplo, se o A era 124, dificilmente eu vou conseguir trabalhar num AW de 120, aumentando aqui 127, aumentando um pouquinho. Essa distância é muito grande. Então, a distância entre centros de funcionamento tem um limite para a operação. E esse limite é bem pequeno, não é na ordem aí de 3, 4 milímetros, né? Se eu estou com um módulo 1, 2, tá? Esse AW, esse ΔA que eu posso ter máximo aqui, ó, não é muito, é bem pequeno, tá? Não variar muito, tá? Não posso variar muito. Porque o que acontece? Vai chegar num ponto que, se eu afastar muito uma engrenagem da outra, eu não vou ter mais um contato entre os dentes, né? E aí não tem transmissão de movimento. Uma gira, e como não tem o contato de um dente com o outro, não gira a outra. Então, existe um limite de funcionamento que é quando um dente desengrena do outro, o outro de trás, que está vindo atrás para fazer o próximo engrenamento, tem que estar engrenando, tá? Então, isso dá para o limite do engrenamento é uma distância entre centros tal que quando um dente saiu aqui em cima, se essa aqui for a motora, é o que deve estar acontecendo aqui, ó, essa é a motora. Quando esse dente aqui em cima deixou de engrenar com o outro dente, tem que estar entrando o próximo dente lá embaixo, ó. Aqui tem que estar entrando o próximo dente, ó. Tá? Então, o limite é quando eu tenho somente um par de dentes transmitindo a força para o outro. Então, vejam que esse aqui, ó, que está chegando 1 e 2, só tem um dente transmitindo o movimento para o outro. Não tem dois pares ao mesmo tempo. Então, o limite é esse. Quando um par de dentes se desengrena, deve estar chegando o próximo dente para engrenar. Esse é o limite que eu posso afastar as duas engrenagens. E para verificar essa situação, existe o grau de recobrimento de engrenagem, que é esse item aqui, ó. Então, esse item aqui, grau de recobrimento, ele permite definir quantos pares de dente nós temos em contato ao mesmo tempo. Que aí, então, eu já volto nesse exercício novamente aqui, né? O grau de recobrimento de uma engrenagem. Esse grau de recobrimento de um conjunto de engrenagens é definido como a ação entre o tempo que um par de dentes permanece em engrenamento e o tempo entre dois inícios de engrenamento sucessivos. Indica, então, o número de pares de dentes que permanecem em
engrenados a cada instante. Então, o grau de recobrimento, ele é dado por uma variável. Por exemplo, 1,35. Nós vamos calcular agora para aquela engrenagem lá. 1,35 quer dizer, ó, se eu pegar o valor aqui, então, ó, 35, isso significa que 35% do tempo existem 2 pares de dentes engrenados. Ou seja, a gente pega esse valor que está aqui na frente, ó, 1,35, tá? 35% do tempo, nós temos esse valor aqui, ó, é 1, opa, aqui, 1, mais 2. 35% do tempo, nós temos 2 pares de dentes transmitindo ao mesmo tempo a força. Fechou? E se eu pegar, então, 35, 100 menos 35, 100% menos 35, dá 65%, né? 65%. Que agora é a linha azul de baixo aqui. 65% do tempo, eu tenho 1 par de dentes transmitindo o movimento. Então, nesse conjunto, nós temos essa condição. 35% do tempo sempre tem 2 pares de dentes, né? Tem 2 dentes da motora engrenado com 2 dentes da movida. E 75% do tempo tem 1 dente da motora engrenado com 1 dente da movida. Esse é o grau de recobrimento de uma engrenagem. Então, também dá para fazer o seguinte, ó. Tá? Vamos mudar o valor aqui, ó. Mudar para seguinte valor. Só para você ter uma ideia do grau, o que é o grau de recobrimento. Grau de recobrimento. Vou dar um outro valor aqui, ó. Vou colocar um azul aqui. Recobrimento igual a 2,45. O que quer dizer isso? Primeiro vamos vir aqui para cima, então. Ó. 45% do tempo nós temos aqui, ó, esse 2 aqui, ó. 2 mais 1, que dá 3. 3 pares de dentes engrenados. Então, 45% do tempo, nós temos 3 pares engrenados. Ou seja, 45% do tempo, a força que é transmitida entre as engrenagens é dissipada em 3 dentes. Opa, isso é uma segurança bastante, né? E o contrário aqui, então, para baixo. 100 menos 45, vou colocar aqui, 100 menos 45 dá 55%. 55% do tempo, nós temos 2 aqui, então. 2 pares engrenados. Pares de dentes engrenados. A maior parte do tempo tem sempre 2 pares engrenados. 55% e 45% tem 3 pares engrenados. Então, é a quantidade de dentes em contatos ao mesmo tempo na transmissão. E se nós tivéssemos um grau de recobrimento R igual a 0,45. 0,45. Só vamos ver aqui, então. Pegando aqui, ó, 45% tempo, eu tenho 0 mais 1, que é 1 par engrenado. E 100 menos 45 dá 55% do tempo, eu tenho
0 par engrenado. Opa! A maior parte do tempo não vai ter contato entre os flancos dos dentes. Então, o sistema não vai funcionar, né? Então, o limite para trabalhar em termos de pares de dentes em contato é o grau de recobrimento igual a 1. 1 é o limite. Não posso ter abaixo de 1. 0,45. Não funciona. Se eu tenho grau de recobrimento 1, eu tenho, né, 0% do tempo, né, eu tenho 1 mais 1. Então, 0% quer dizer 0, né? Eu nunca vou ter 2 pares de dentes em contato. Nunca. O 0 é nunca. E se eu pegar 100 menos 0, então 100% menos 0, 100%. 100% do tempo, eu tenho 1 par em contato. Então, o limite do grau de recobrimento numa transmissão é R igual a 1. Tá? R igual a 1. Então, eu não posso ter menos do que R igual a 1. E essa variável é a variável que nos diz o quanto eu posso afastar o conjunto de engrenagens. O máximo AW que eu posso dar nelas. Está ligado quando está associada com o grau de recobrimento R igual a 1. Eu nunca posso ter menos que 1. Sempre R igual a 1. Possivelmente, naquela engrenagem que eu coloquei para vocês lá, o parzinho engrenando na simulação, ali é um grau de recobrimento igual a 1. Quando um dente desacopla lá em cima, acopla o outro embaixo, e assim vai. Ali, então, o R igual a 1. Então, o limite é R igual a 1. E como é calculado isso? A partir de relações de triângulo e a partir, então, do tempo para o ponto de contato, ó, esse ponto de contato aqui, percorrer o segmento da reta de ação, ó, essa partezinha de cima aqui. O ponto de contato inicial, esse aqui. Ele percorre esse ponto aqui até o final da reta de ação que ele percorre, tá, o segmento. Começa esse tempo e divido entre 2 inícios de engrenamentos sucessivos. Isso é o grau de recobrimento, então. E ele é calculado por essa forma aqui, ó. Tá? O grau de recobrimento, então, nós precisamos saber o raio de cabeça da engrenagem e o raio de base da engrenagem 1 e fazer essa relação aqui. Raiz quadrada de RA1 quadrado menos RB1 ao quadrado. Mas, preciso saber o raio externo da engrenagem 2 e o raio de base da engrenagem 2. Preciso saber a distância entre centros de projeto e o ângulo alfa. Preciso do passo, tá? O passo, tá? E preciso, então, aqui embaixo do cosseno de alfa. Então, isso aqui é o cálculo do grau de recobrimento para uma engrenagem que trabalha na distância entre centros de projeto. Tá? Isso aqui, então, é o grau de recobrimento quando as duas engrenagens operam, o grau de recobrimento para uma distância entre centros de projeto, quando a flutuação nos eixos é tal que é igual à distância entre centros de projeto, eu tenho isso aqui. Essa forma aqui para o grau de recobrimento. Quando eu altero a distância entre centros para uma distância entre centros de funcionamento AW, eu tenho que usar essa expressão aqui, ó. Aqui nós usamos A seno de alfa, e aqui agora eu vou usar o AW seno de alfa W. Sendo que para calcular esse alfa W aqui, ó, eu preciso dessa relação. A cosseno de alfa igual a AW vezes cosseno de alfa W. Eu conheço o AW, tiro o alfa W. E aí eu uso, então, no cálculo deles. Então, são duas equações. A1
quando a engrenagem opera na distância entre centros, e a 2 quando ela opera numa distância entre centros AW. Calculamos, então, o grau de recobrimento do conjunto. Tá? Então, esse é o de recobrimento das engrenagens. Fechou? E aí, então, pessoal, agora nós podemos, então, utilizar essa expressão aqui, para calcular, então, lá naquele problema da distância entre centros 124,38, né? Lá era 124,38, verificar qual é se o grau de recobrimento é adequado ou não para aquela distância entre centros de funcionamento. A nossa engrenagem vai trabalhar nessa distância entre centros, 124. Posso trabalhar nessa distância entre centros aqui ou não? A resposta, quem vai dizer, é o grau de recobrimento. Em primeiro lugar, para mim usar essa expressão aqui, eu preciso calcular o AW e o ΑW. O AW eu já tenho, 124. Então, preciso calcular o ΑW. Então, o ΑW, aqui antes, o ΑW, tá? Ele vai ser calculado como? Nós vamos entrar, então, aqui, com essa expressão aqui, e vamos colocar A, 124, vezes cosseno de 20 graus. Vai ser igual ao AW, 124,38, vezes cosseno de ΑW. Esse AW aqui eu veio para cá. Então, o cosseno de ΑW, ele vai igual a 124 vezes cosseno de 20 graus, dividido por 124,38. Então, desta divisão aqui, tá? Nós tiramos que o ΑW vai ser igual a arco cosseno de tudo aquilo lá. 124 vezes cosseno de 20 sobre 124,38. E isso, então, nos dá esse valor aqui, ΑW igual a 20,48. Está aqui o valor. Para nós calcularmos o grau de recobrimento, eu preciso do passo da engrenagem. O passo é o módulo vezes π. Módulo 4 vezes π. Então, o passo é 12,56. Preciso calcular o raio de cabeça da 1 e da 2. Então, o raio de cabeça sai do raio primitivo. Tá? Então, em primeiro lugar, calculo o raio primitivo. Módulo vezes da primeira engrenagem, R1. R1 é igual a 4 vezes 17 dentes sobre 2. Vai dar 34 milímetros. O R2 é o 4 vezes... Deixa eu ver quanto que era o raio aqui. 45. Vezes 45. Dividido por 2. 90 milímetros. Raio de base da 1 e da 2. Eu preciso do raio de base da 1 e o raio de base da 2. Tá? Então, o raio de base é o R primitivo vezes cosseno do ângulo de pressão alfa. Dá 31 para a motora e 84 para a movida. Preciso do diâmetro externo. Está aqui ele, RA1, raio de cabeça da 1, e do raio de cabeça da 2. O diâmetro externo é calculado por essa forma. Se eu dividir por 2, eu tenho o raio de cabeça da 1 e o raio de cabeça da 2, 38 e 94. Então, o grau de recobrimento aí, o grau de recobrimento vai ser igual a raiz quadrada de todos esses valores. Faz tudo em milímetros. Raio de cabeça 1.
38, né, menos raio de base dá 1, 31,950 elevado ao quadrado, menos, mais, deixa eu apagar aquilo ali, mais o RA2, que é 94, menos raio de base 2, 84,57, tudo isso elevado ao quadrado. Fechou a raiz, menos o AW, calculamos antes. AW, 124,38, 46, vezes seno de 20,4, 48. Tudo isso dividido, né? Ficou aqui dividido por passo, está colocando em 12,56, vezes cosseno de 20 graus. Então, essa vai ser a expressão para calcular o grau de recobrimento. Tá? E vai dar, então, 1,53. 1,53. Então, 1,53, eu pulei aqui de novo, né? 1,53 quer dizer o quê? Esse grau de recobrimento, então, de 1,53, dá para mim operar aquela distância entre centros de 124? Sim. É possível operar? Sim. É possível operar? Pois o grau de recobrimento, está aqui embaixo, o R é maior do que 1. Tá? Então, aqui está aqui embaixo, o R é maior que 1. Então, dá para operar. O que vai acontecer com o sisteminha? Para cima, 53% do tempo, temos quantos pares engrenados? Esse valor, 1 mais 1. 2. 2 pares engrenados. 100 menos 53 me dá 47. 47% do tempo, temos um par engrenado. Então, essa é a conclusão aí que a gente tem. Dá para operar, né, sem problemas. Então, gente, esta fórmula aqui é para calcular o grau de recobrimento quando nós temos uma distância entre centros de funcionamento. Então, arco útil do dente. Tá? A gente sabe que, em função de não poder operar com o contato das evolventes na raiz do dente, as evolventes, então, são limitadas. Existe esse arco útil do dente aqui, ó, que é esse comprimentinho aqui. Ó. Essa parte da reta de ação, que eu estou destacando em vermelho, é aquela que é utilizada para transmitir o movimento entre os dentes, o início do contato e o fim do contato. Então, tá? Então, ela é limitada pelas alturas de cabeça do dente, né? Pelo RA1 aqui embaixo, ó, esse ponto de contato de uma é o RA1, que corresponde ao raio de cabeça da 2. Ó. Então, a gente pode calcular esse RA1, tá? Tem esse ponto de contato, ó. Esse ponto aqui em cima, ele corresponde ao raio de cabeça 1, tá? Mas é o raio RA2 aqui, ó, da engrenagem motora, movida, tá? Então, se a gente conhecer o RA2, o RA1, maiúsculo, minúsculo, a gente pode definir os limites no qual acontece esse engrenamento, tá? E aí, a partir deste arco útil, nós podemos determinar, então, o grau de recobrimento delas, tá? Então, o grau de recobrimento sai a partir deste arco útil, ó, a partir dessas fórmulas aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, essa fórmula aqui é aquela que está relacionada mais com o grau de recobrimento, tá? E aí, então, vem o seguinte, tá?
dente, na realidade, ele é proporcional, então, a esse arco útil. Então, aqui, ó, nós temos o desenho de uma envolvente, onde entre esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui em cima, nós temos uma envolvente. E o contato entre as envolventes das duas engrenagens vai se dar ao longo desse comprimento aqui, ó, do ponto K até o ponto T. Tá? Ali, então, vai estar o contato das duas engrenagens sobre aquele segmento da reta de ação. O movimento, o contato do outro dente inicia aqui, as engrenagens estão se movimentando e termina aqui em cima. Bom, isso aqui, esse azul aqui, então, é a envolvente. Isso aqui é o perfil, é a envolvente. Tá? Então, é o perfil obtido a partir do desenrolar de uma corda do círculo de base. Só que a engrenagem, pessoal, o perfil do dente, ele sofre umas modificações. A modificação é qual? O pessoal geralmente pega desse ponto 0,4 vezes o módulo, então depende do módulo. Se o meu módulo é 1 milímetro, essa distância aqui é 0,4 milímetros. Tá? Para M igual a 1, é 0,4. Então, é um pequeno pedacinho lá da cabeça do dente. E eles transformam isso para uma linha reta. Essa linha verde, que eu passei agora a vermelha em cima, é uma linha reta. Então, máximo 0,02 vezes o módulo, essa distânciazinha aqui, ó, tá? E 0,4 módulo aqui, ó. Então, fica uma reta. Para melhorar, então, né, algumas características de contato. E aqui embaixo, abaixo desse ponto aqui, ó, o perfil envolvente é modificado. Veja que eu tenho esse perfil, que eu estou colocando em vermelho, posso ter esse perfil aqui. Posso ter esse perfil aqui rosa, e passei o vermelho em cima, ou posso ter esse perfil aqui, ó, assim, ó. Então, o perfil se modifica abaixo desse ponto K e também na cabeça do dente. Como é que é feita essa modificação? Na ferramenta. A ferramenta, quando vai construir a engrenagem, ela já tem essas modificações incorporadas a ela, e aí ela passa esse perfil para a engrenagem que vai ser construída. Aqui embaixo, esse formato aqui, ele vai ocorrer devido, né, a problemas de interferência durante a fabricação da engrenagem. Tá? Então, o que acontece? Agora, nós vamos entrar, então, logo em seguida, na característica da fabricação das engrenagens. Tá? Ok? Existe um pouquinho de modificação no dente da engrenagem que são geradas pelo formato da ferramenta. Tá? E, para finalizar, a cremalheira. A cremalheira é a engrenagem, essa aqui é a cremalheira, né? O conjunto engrenagem-cremalheira transforma o movimento de rotação em um movimento de translação. E a cremalheira é uma engrenagem que tem raio tendendo ao infinito. O raio primitivo dela é infinito. E aí, o formato do dente dela é como um trapézio, é uma linha reta aqui no dente. Ó. Isso aqui é um trapézio. Tá? Não tem mais aquele formato arredondado. Porque quanto mais dentes tem a engrenagem, o perfil do dente fica mais parecido com um trapézio. Então, isso aqui é uma cremalheira. Ó. Agora, o flanco do dente é uma linha reta, porque o raio foi para o infinito. Aí, então, a cremalheira tem essas características aqui. Ó. A cremalheira, então, ela transforma o movimento de rotação em translação. A reta de ação, pessoal, é a reta
que corta as duas superfícies do dente sempre normal, perpendicular, e continua valendo. Então, a cremalheira, agora, esse aqui é o ângulo de pressão. Ó. Essa reta vermelhinha que eu estou passando aqui, ó, aumentando ela, chama-se reta de referência. Reta de referência da cremalheira ferramenta. Por que é reta? Não é mais diâmetro primitivo, né? É uma reta de referência agora. Antes eu tinha um diâmetro de referência que era o diâmetro primitivo. Agora eu tenho uma reta de referência. Tá? E essa reta, então, ela tangencia o círculo primitivo da engrenagem que vai acoplar ela. Esse aqui é o raio da engrenagem motora, o raio primitivo. E tangencia o raio primitivo da engrenagem que está acoplada a ela. Tá? Ok? Então, aqui, ó, a engrenagem da azul tem um raio finito, enquanto que a engrenagem da cremalheira tem um raio infinito. Posso também, está aqui então a cremalheira, calcular a espessura dela sobre a reta de referência, sobre a linha de referência, a reta média ou linha de referência. É como se fosse o diâmetro primitivo. Então, essa reta é a reta de referência, ou linha de referência, tá? É aquela onde a espessura do dente, aqui eu tenho o dente, ó, aqui está o dente da engrenagem, cremalheira. Não, desculpe, está ao contrário. Aqui é o vão. Esse aqui é o vão. Aqui está o dente. Isso aqui é o dente. Ó. Aqui está o dente aqui está o dente da engrenagem. Ó. Então, aqui está o dente da engrenagem. Não, está ao contrário aqui. Né? Acho que o desenho ficou ao contrário. Aqui está a cabeça do dente. Não, está certo. Está ao contrário. Está ao contrário aqui. Ó. Pela figura está ao contrário. Tá? Vamos tirar. Aqui eu tenho. Eu acho que ficou errada a colocação das variáveis aqui nessa figura aqui. Ó. Aqui eu tenho, pela disposição do HA aqui, ó, aqui eu tenho a cabeça do dente. Ó. Então, o dente é para dentro aqui. Ó. Esse é o dente. Aqui está a engrenagem. Aqui é o dente. Vou ter que arrumar essa figurinha que está trocada. Puxa vida, ó. Tem vários anos a gente já encontra alguma. Ó, isso aqui é o dente. Então, aqui eu tenho a altura da cabeça do dente. Ó, a altura da cabeça do dente e o pé do dente. Então, aqui está a engrenagem. E esse aqui é o vão. Esse aqui é o vão da engrenagem, tá? Então, o vão, e aqui estaria o. Só que estaria o contra aqui, ó. Então, pelo desenho, isso aqui é o vão e aqui é a espessura. Eu tenho que mudar essas duas aqui. Ó. E aqui também, né, isso aqui é a espessura do dente, SX. Ó. Tem que mudar a figurinha para vocês também aí depois, tá? Então, pessoal, eu posso calcular a espessura. A espessura sobre a linha de referência ou reta média, ela é igual a passo sobre 2. O S aqui, então, ó, esse S aqui, ó, é o passo sobre 2. Passo sobre 2. A partir dessa fórmula, nós podemos calcular a espessura do dente da cremalheira em qualquer altura, em qualquer posição. Basta determinar da linha de referência a distância L que eu quero calcular, e aí eu posso calcular, então, a espessura SX. Tá? Eu vou ter que mudar essa figurinha, que ela ficou trocada aqui o desenho. Tá? Mas então aqui podemos calcular a espessura do dente da cremalheira em qualquer posição. E o grau de recobrimento.